Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário, tipo videoteca, para que você tenha esse comentário na sua mão, no conforto da sua casa, no seu telefone, no seu rádio, no carro, você pode conectar o telefone no Bluetooth, ouvir enquanto dirige, aprender da palavra de Deus, a crescer nesse conhecimento maravilhoso que é a palavra de Deus. Nós estamos gravando o 15º livro canônico, na ordem que se encontra no Novo Testamento, que é a carta de 1 Timóteo. Só para você saber os outros 14, nosso Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus, primeiro, Marcos, o segundo, Lucas, o terceiro, João, o quarto livro canônico. Então, esses são os 4 evangelhos. O 5º livro é o livro de Atos, que é um livro histórico, que é a continuação da obra de Cristo por meio dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. Aí vem as cartas de Paulo, 6º livro canônico, a epístola maior que Paulo escreveu, Romanos, depois a segunda maior, que é o 7º livro canônico, 1 Coríntios, depois o 8º livro canônico, 2 Coríntios, depois Gálatas, Efésios é o 10º, aí Filipenses 11º, Colossenses 12º, 13º, 1 Tessalonicenses, 14º, 2 Tessalonicenses, e o 15º livro canônico, a epístola de Paulo em 1 Timóteo. Amém? 1 Timóteo. Guardar a ordem dos livros é muito bom, porque facilita quando você chega na igreja, o pastor diz, vamos ler em Colossenses, você já sabe que Colossenses é o 12º livro, mas fica mais fácil achar, e se você abrir em Timóteo, você tem que voltar 2 livros, não é? Para achar a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Volta 2 Tessalonicenses, primeiro achou Colossenses, tá bem? Então, isso facilita entender a ordem dos livros. Pastor, eu preciso saber isso para ser salvo? Não, irmão. Para ser salvo, você precisa crer em Jesus. Amém? Isso sim, você precisa. Mas é bom conhecer a ordem dos livros, saber em quanto eles estão, quantos capítulos tem, para você estudar com mais precisão. Para quem estuda a palavra, é importante. E o objetivo desses vídeos, aqui não é fazer away, nada disso. Aqui é ensinar a você a palavra de Deus, para que você tenha uma fé sólida, não uma fé baseada em emoções, não uma fé baseada no sobrenatural, ainda que as coisas de Deus são sobrenatural, mas é porque a sua fé seja sólida, que você cresça, porque tem muita gente que está há anos na igreja, não sabe nem qual é o nome dos 12 discípulos, não sabe às vezes nem qual é o nome dos 4 evangelhos, e precisa aprender, não é? Então o propósito aqui é aprender. Como é aprender, Paulo escreveu a Timóteo, um discípulo dele, para que ele também aprendesse. Ele e nós, não é? Muita coisa rica nessas cartas pastoral. Todo pastor, todo líder deve estudar as cartas a Timóteo, deve estudar as qualidades que Paulo requer desse seu filho na fé, Timóteo. E essa carta foi escrita a Timóteo, mas para que fosse lida na igreja onde Timóteo estava, na igreja de Éfeso. Paulo agora no capítulo 5 vai dar diversos conselhos, como é que Timóteo trata os anciões da igreja, as irmãs, os jovens, os pais, as mulheres, as donzelas, as viúvas, tudo isso tinha dentro da igreja de Éfeso, não é? E Paulo vai tratar tudo isso. Paulo vai também dar vários conselhos, como Timóteo lidaria com os presbíteros. Paulo vai dar várias instruções maravilhosas nesse capítulo 5 para Timóteo. É o capítulo maior da epístola, não é? O capítulo onde nós temos 25 versos, total dessa epístola são 113 versos, esse é o capítulo maior. Vamos lá. Paulo está ensinando como é que Timóteo vai repreender um ancião. Olha, não repreendas asperamente os anciões. Aliás, não é só os anciões, qualquer pessoa, você não deve ser áspero.
Quando você chamar a atenção de alguém, chame com amor, chame visando a edificação da pessoa. Não repreenda asperamente os anciões, mas admoesta ele como a paz. Timóteo, tem algum irmão aí? Timóteo era moço, ele já tinha dito, né? Ninguém despreza a tua mocidade, no capítulo 4, verso 12. Agora ele diz, Timóteo, quando você repreender o ancião da igreja, não repreenda ele asperamente, mas admoesta como a paz. Trata os irmãos como seus próprios pais. Aos jovens como irmãos, que eles são jovens como você, Timóteo. Trata eles, chama atenção como irmãos. As mulheres idosas como a mães. As moças como irmãs, em toda pureza. Presta atenção. A recomendação de Paulo, a ética que Paulo aplica aqui é algo maravilhoso. Timóteo, os mais velhos na igreja, os irmãos de mais idade, que já têm cabelos brancos, Timóteo, trata eles como seus pais. Aos irmãos mais jovens da sua idade, Timóteo, trata ele como se fossem seus irmãos, como membro de sua família. As irmãs mais idosas como se fosse sua mãe, Timóteo. Trata elas dessa forma, com todo respeito. As moças você vai tratar como irmãs, como se fossem suas irmãs, e com toda a pureza, sem malícia nenhuma com as irmãs, não é? Com toda a pureza. As viúvas, quantas viúvas da igreja, Paulo diz a Timóteo, honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. E agora Paulo vai estabelecer uma regra aqui da verdadeira viúva. A igreja praticava, a igreja primitiva, ajuda aos pobres e às viúvas. Não é? Naquela época não tinha social security, naquela época não tinha fundo de pensão para viúva. A mulher que ficava viúva ficava desamparada, ficava sem marido, se não tivesse filhos, estava totalmente desamparada, não é? Então honra as viúvas, mas que são verdadeiramente viúvas. E aqui nós vamos ter o conselho que ele vai dar às irmãs que deveriam entrar no hall para receber ajuda da igreja. Não é? Muita gente quer ajuda da igreja, mas não qualifica para receber ajuda da igreja. Quando eu digo não qualifica, eu vou dizer o porquê não qualifica, que é o que Paulo vai dizer aqui. Não é? Que ele deveria ajudar sem essa irmã viúva. Mas quais viúvas ele ia ajudar? Todas? Não. Paulo vai dizer que as que têm filhos em casa, eles que o ajudem. A obrigação de ajudar os membros da nossa família cai primeiro a família, depois a igreja. Não é? Se tem uma irmã necessitada na igreja, precisando de ajuda, e ela tem uma filha, um filho, o filho e a filha que deve ajudar. Por que a igreja tem que ajudar? Ah, mas meu filho não é crente. Não interessa, o filho continua tendo a obrigação de lhe ajudar. Ele é seu filho, não é? A igreja não é sua filha para lhe ajudar, entende? Ou seu filho para lhe ajudar. A igreja deve ajudar os que realmente são necessários. As viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva, olha que Paulo vai dizer, tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade, aprendam eles a cuidar da sua família. Os filhos, os netos são obrigados a ajudar seus pais, seus avós, se eles têm condições, não é? Se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, não é? E recompensar seus pais. Por quê? Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Porque Deus diz, honra teu pai e tua mãe. É sua obrigação cuidar dos seus pais. Escuta, seus pais não cuidaram de você, e agora que eles estão velhos, ou que de repente a mãe ficou viúva porque o pai já morreu, agora você abandona sua família? Não pode. É sua obrigação cuidar. Mesmo que uma mãe teve 10 filhos, não é? Sempre vai ter um que vai cuidar mesmo da mãe. Eu tenho a alegria de ter minha sogra em casa. Desde que o meu sogro morreu, em 2003, minha sogra veio morar conosco e já há 16 anos está conosco, não é? E é nossa obrigação cuidar da nossa família. Então, de alguma forma, eu estou cuidando aqui da viúva, né? Da viúva da minha sogra. Então, presta atenção, se alguém tiver viúva, filhos ou netos,
Aprendam esses primeiro a exercer piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais. Por quê? Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Deus se agrada disso, de você cuidar dos seus pais, cuidar da sua família. Se você é jovem, trabalha e tem condição de cuidar da sua família, cuide. Você está na América, seu pai e sua mãe lá no Brasil, carecendo, e você pode e deve mandar ajuda para o seu pai e sua mãe. Isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, Paulo vai dizer aqui, é verdadeiramente viúva e desamparada, e espera em Deus, e persevera noite e dia em rogo e orações. Essas são as viúvas verdadeiras, que não tinha filhos, que não tinha netos, que ficava na igreja perseverando em oração, porque tem irmãs viúvas que não tem neto, não tem filho, mas fica aí perseverando na gandaia, não é? Para lá e para cá, sem parar, sem orar noite e dia, não é? Olha lá, que é verdadeiramente viúva, e aqui Paulo vai explicar as que são verdadeiramente viúva, e desamparada, quer dizer, não tinha filhos nem netos, e que espera em Deus, e que persevera de noite e de dia em rogos e orações. Essas são as verdadeiras viúvas. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Paulo diz, mas tem umas viúvas aí, que são umas viúvas fogosas, que não querem orar, que só querem ir para um lado e para o outro. Não é? Essas viúvas fogosas estão vivendo em deleites. Vivendo elas, na verdade, Paulo diz, elas estão mortas. Não é? Elas pensam que só o marido morreu, elas também estão mortas, mas estão mortas espiritualmente. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Note que não é só o presbítero que tem que ser irrepreensível, só os diáconos irrepreensível. As viúvas também tem que ser irrepreensível. Viúva fogosa, sem vergonha, que anda para lá e para cá em deleites, essa daí não é verdadeiramente viúva. Ela pensa que está vivendo, na verdade está morta, bem morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Não é? Irrepreensíveis. Então, não é só o presbítero que tem que ser repreensível, a viúva também. Mas se alguém, Paulo vai dizer, não tem cuidado dos seus, e aqui serve para toda a igreja, que Paulo está dizendo, se alguém não cuida dos seus o quê? Pais, viúvos, viúvas. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Note que nós podemos negar a fé de várias formas, não é? Nós podemos negar a fé, e tem gente que, eu tenho tanta fé em Jesus, mas não cuida do pai e da mãe, não atenta para a necessidade dos seus velhos que te criaram com tanto amor, principalmente da sua mãe viúva. Você negou a tua fé é em vão, a tua fé é fraca, a tua fé é morta, a tua fé não é verdadeira. Como Tiago diz, a tua fé é só de palavras, não é uma fé viva. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Negou a fé e é pior, presta atenção, do que o infiel. Uau, quem não cuida de seus pais, quem não cuida de uma mãe desamparada, é pior do que o infiel. É forte essa palavra, mas é a palavra de Deus para aqueles que são negligentes com seus pais e que tem que tomar vergonha na cara e ser um bom filho e uma boa filha, porque isso é agradável para com Deus. Negou a fé é pior que o infiel. A igreja ajudava as viúvas, mas Paulo vai dizer qual é a regra para ajudar as viúvas. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Tinha que ter pelo menos 60 anos. Uma viúva com 50 ainda estava nova, uma viúva com 40 ainda estava nova. Não é? Uma vez apareceu uma irmã na igreja, ela tinha um filhinho, estava passando dificuldade, ela queria que a igreja ajudasse ela. Tinha 39 anos, podia trabalhar, limpar. A desculpa dela para não fazer nada era que ela tinha um filhinho, não podia. Não é? E disse, pastor, a Bíblia diz que a igreja tem que cuidar das viúvas. Eu falei, primeiro a senhora não está viúva, ela estava separada do marido, não é? Essa é a primeira coisa. Depois,
para ser cuidado tem que ter pelo menos 60 anos. Ela tinha 39. Ela só queria era mamar na igreja, porque tem gente que aparece só para mamar na igreja, não é? Mas, olha só, as viúvas deveriam ser inscritas com pelo menos 60 anos e que só tivesse sido marido de mulher de um só marido. Viúva que andava na mão de vários maridos não podia entrar para fazer parte da inscrição para receber ajuda da igreja. Mulher que andava de mão em mão, de marido em marido, né? Como Paulo diz, que viviam em deleites. Essas viviam, era morta para Paulo. Então, nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Ai. Essa dita cuja que eu falei já tinha passado na mão de 2. Então, só que tenha sido mulher de um só marido. De um só marido. Tendo testemunho de boas obras. Tem que ter bom testemunho. Tem que ter boas obras. E se criou os filhos e exercitou a hospitalidade. E se ela tinha praticado a hospitalidade para com os servos do Senhor. E naquela época, quando alguém chegava com a sandália suja, os pés sujos, ela ainda tinha que lavar os pés dos santos, não é? Então, naquela época, quando alguém vinha, existia a boa hospitalidade, assim que a pessoa chegava, como não havia chuveiro, não é? Muitas coisas para tomar banho, então trazia-se uma bacia e lavava os pés aos santos. E olha aqui que Paulo diz, tem exercitado boas obras, criou os filhos, exercitou hospitalidade, e se lavou aos pés aos santos, e se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Para receber a ajuda da igreja não era fácil, não. Teria que ter praticado. Eu, por exemplo, tenho um princípio. Eu sei que, às vezes, as pessoas passam dificuldades e, às vezes, pode chegar, pastor, será que a igreja pode ajudar? Eu tenho um princípio, eu ajudo, sim. Pessoas que são dizimistas. Gente que nem é dizimista não merece receber ajuda da igreja. Gente que não contribui, gente que não trabalha na igreja, não ajuda em nada, quer receber o quê? Não é? Olha, o que Paulo está recomendando aqui não é algo simples, não. Para ser inscrita na igreja tinha que ter 60 anos, tinha que ter sido marido de um só homem, de uma mulher de um só marido, não é? Teve que ter só um marido, não é 2, 3 maridos. Tinha que ter mulher de um só marido, tinha que ter boas obras, tinha que ter criado os filhos, tinha que ter exercido a hospitalidade, tinha que ter lavado o pé aos santos, tinha que ter socorrido os aflitos e tinha que ter praticado boas obras. E não admita as viúvas mais novas, com menos de 60 anos, porque quando se tornam levianas contra Cristo, é Paulo que está dizendo, não sou eu, querem casar-se. Mulher fogosa, que vive querendo casar. Dessas aí tá cheia também na igreja, não é? Vive querendo, pastor, ora por mim, para Deus me dar um marido, ora por mim. Mulher fogosa, né? Vai aprender a exercitar a piedade, vai aprender a buscar a Deus, que Deus tem o seu marido, mas no tempo certo, não anda em deleites para lá e para cá, atrás de marido. Tem mulher que está na igreja só procurando marido, em vez de procurar o Cristo da igreja, não é? Quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Levianas contra Cristo. E Paulo, olha o que Paulo diz, não sou eu, está aqui. Tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. Para Paulo, viúva fogosa, viúva que queria casar, que não tinha se mantido fiel ao primeiro marido, era fogosa, não é? E a condenação dessas é certa, por haverem aniquilado a primeira fé. Além disso, aprendam também a não andar ociosas de casa em casa. O que está cheio de gente aí ocioso, de casa em casa, que se mete na casa dos outros só para comer, só para devorar. E o pior, às vezes para ficar falando mal, e até falando mal dos líderes da igreja, que não tem vergonha na cara essas pessoas,
E olha que Paulo está condenando aqui. Além disso, aprenda a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras que falam demais. E curiosas para se meter na vida e às vezes até no casamento dos outros. Falando do que não convém. Ai, como Paulo não poupava essas mulheres que gostam de ficar em casa, mexericando, fofocando, se entremetendo na vida alheia, na vida em que não foram chamadas. Paulo chama elas de paroleiras, mulheres faladoras, não é? Mexeriqueiras, fofoqueiras, curiosas, falando o que não convém. Falando o que não convém, que coisa feia, não é? Paulo vai dizer, quero, pois, que as que são moças se casem. As moças devem se casar mesmo, que gerem filhos, que governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Vai aí, vai para trás de homem aí para você ver. Está indo após Satanás, minha irmã. Vigia, para de entrar nessa de ficar só querendo casar, e acaba se desviando, indo após Satanás. Naufraga também na fé. Para Paulo estão indo atrás de Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra. É obrigação sua socorrer as tuas viúvas. E não sobrecarrega a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Uau! Que coisa, que tonalidade forte. Paulo fala, ainda bem que foi Paulo, não fui eu, só estou repetindo o que ele falou, senão alguns iam ficar aborrecidos comigo. Mas como não fui eu que falei, foi Paulo, só estou repetindo, né? Você tem que brigar, briga com ele. Então, mas quem brigar já está condenado, né? Já está naufragado na fé, está indo após Satanás. Incrível, algumas se desviam, vão após Satanás. Vamos lá, verso 17. Os presbíteros, agora Paulo vai falar aos líderes da igreja. Parece que Timóteo, apesar de ser jovem, controlava não só a igreja de Éfeso, mas as demais igrejas da Ásia. Os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Aqueles que fazem o trabalho de Deus com seriedade, que estão governando bem a casa de Deus, esses devem ser dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O presbítero tem que trabalhar em duas coisas, na palavra de Deus e na doutrina, no ensino, por isso que ele tem que ser apto para ensinar, né? Palavra, ensino, palavra, não é? E oração são as coisas que o presbítero deve se dedicar. E os que fizerem isso sejam dignos de dupla honra, porque a Escritura diz, não ligarás a boca ao boi que debulha. Isso estava escrito na lei. Na lei, quando o boi ia debulhar o trigo, né, eles não podiam prender, alguns mais avarentos, queria que o boi não comesse do trigo, prendia a boca do boi. E isso era contra a lei de Deus. Por quê? Digno é o obreiro do seu salário. Quando Paulo usa isso, Paulo mesmo diz que Deus não tem cuidado de bois. O que Deus está querendo ensinar, e ainda que Deus mandou que fizesse isso na lei, é exatamente isso, que digno é o obreiro do seu salário. Todo aquele que trabalha na obra de Deus, que trabalha na palavra, na doutrina, que governa bem a casa de Deus, ele é digno de receber o seu salário, não é o salário de obreiros. Não aceite acusação contra presbítero. Muita gente gosta de acusar o líder da igreja. Paulo instrui a Timóteo, não aceite acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. É preciso que haja testemunhas. Tem gente que acusa um obreiro falsamente. Tem gente que não gosta, inventa uma mentira e acusa. Mas não há provas, não há nada.
Uma vez alguém me acusou, uma pessoa na igreja, eu falei, escuta, você viu, você tem provas? Não aconteceu, você tem mesmo a prova? Tinha lá umas coisas, então mostra para mim as fotos. Aí pronto, aí acabou a acusação, não tinha mais, né? É fácil acusar alguém, é fácil denegrir a imagem de alguém, é fácil querer apontar as coisas e às vezes é fácil ouvir só um lado e não ouvir o outro. Nós não podemos, a maior injustiça que tem é acusar uma pessoa sem a pessoa estar presente para se defender, não é? Como essas mulheres que se metem de casa em casa, como Paulo fala, paloureiras, não é? Curiosas, falando do que não convém. Então, digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão entre 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, vai haver alguém que peque. Repreende-os na presença de todos. Uau! Para repreender na presença de todos os que pecarem, para que os outros tenham temor, para que os outros aprendam. Então, se algum obreiro for surpreendido em alguma falta, ele deve ser sim repreendido, desde que haja 2 ou 3 testemunhas, repreendido na presença de todos, para que os outros temam. Não é? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Na igreja tem que haver integridade no julgar, não tem ninguém predileto, ninguém parcial. Nós não podemos agradar aquele lá é presbítero, peraí, eu vou passar a mão em cima do pecado dele, e o membro da igreja, adverte, disciplina, não. Nada fazendo por parcialidade. São instruções boas a um jovem pastor, Timóteo, e serve a nós. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, presta atenção, até diante dos anjos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Quando a gente se mete no pecado dos outros, a gente é cúmplice do pecado. Falou, olha, não participe de pecados alheios. Os pecados deles, deixa eles cometer, mas você, Timóteo, conserva-te puro. Não se meta em pecados alheios. Conserva-te puro, Timóteo, é a recomendação de Paulo. E parece que Timóteo também tinha alguns problemas de enfermidade. Ele vai dizer, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho. Entendeu? Um pouco. Muita gente quer usar esse verso para dizer, pode beber vinho. Você está enfermo como Timóteo? Como eu tinha um irmão aqui que ele me dizia, eu já sei qual era a enfermidade de Timóteo. Eu falei, qual era, irmão? Ele falou, embriaguez. Não era de Timóteo, né? Mas alguns, o problema deles é embriaguez. E alguns querem beber vinho baseado nesse verso. Presta atenção. Não beba mais água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Você está com problema de estômago, é isso? Você está com enfermidade, é por isso que você precisa beber? E as tuas frequentes enfermidades, tá vendo? Não use esse verso fora do seu contexto. Paulo mandou Timóteo beber vinho. Aí, mandou, porque naquela época a água não era de boa qualidade. Hoje é melhor, a água é pura, não é? Ele tinha Paulo disse, toma um pouco, não é muito, como alguns querem encher o cálice e a garrafa toda. Toma só um pouco, por causa do teu estômago. O vinho era usado naquela época para curar feridas. E pode ver na parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano encontrou aquele homem, deitou-lhe sobre as feridas azeite e vinho. Hoje existem medicamentos para se deitar. Você está com problema de estômago, hoje existem medicamentos para o seu estômago, não é? E dependendo do vinho vai te fazer até mais mal, alguns até vomitam mesmo. Não beba mais água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Usar esse verso para beber vinho, eu vou te perguntar, você está enfermo?
Eu estou vendo qual é a tua enfermidade, é embriaguez mesmo, não é? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Verso 24, eu já recebi essa pergunta muitas vezes, não é? Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns se manifestarão depois. Já me perguntaram isso, pastor, por que fulano ou ciclano apronta e peca e Deus não faz nada? Está aqui a resposta, 1 Timóteo 5,24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Então, alguns pecados Deus pune nessa vida, porque senão a gente ia achar que não há justiça. E de outros homens, desses outros, fique tranquilo, serão manifestados na outra. Sabe por quê? Se Deus também não punisse na outra, nós íamos achar que não há um juízo vindouro. Então, presta atenção, 5,24. Os pecados de alguns homens se manifestam nessa vida, precedendo ao juízo. E em alguns manifesta-se depois. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Os pecados de alguns vão aparecer agora e vão ser precedentes ao juízo. E de outros será lá no juízo daquele dia. Será, senão a gente acha que não há um juízo. Agostinho, baseado também nesse verso, disse isso. Se Deus punisse todos os pecados nessa vida, nós íamos achar que não há um juízo vindouro. Se Deus não punisse nenhum pecado nessa vida, nós íamos achar que não há justiça. Então, alguns homens Deus pune nesta e outros Deus deixa para a vida vindoura. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E em alguns manifestam-se depois. Você pensa que o teu pecado está oculto? Está nada. Vai se manifestar naquele dia. Naquele dia, quando os olhos com chama de fogo de Jesus aparecer, todo pecado será exposto. Então, se arrependa dos seus. Eu também tenho que me arrepender dos meus, não é? Precedendo o juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aquele que a confessa e deixa, alcança a misericórdia. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que de outra maneira não pode ocultar. Então, assim como os pecados são manifestos em alguns nessa vida, precedendo o juízo, da mesma forma, Paulo diz, as boas obras, elas são manifestas. Aquilo de bom que você fizer, aquilo de bom que você praticar, as pessoas que você ajudar, vai ser manifesto isto. Jamais pode se ocultar. As que são de outra maneira não podem ocultar-se, não é? As boas obras não se ocultam, o bem que nós fazemos não se oculta. Com isso, nós terminamos capítulo 5, um capítulo interessante, um capítulo onde Paulo instrui como Timóteo deve lidar com os anciões, quando tiver que repreender, não repreender asperamente, como tratar os jovens, como tratar as irmãs mais idosas, as donzelas com toda a pureza, as viúvas. Aí Paulo vai falar da inscrição das que deveriam realmente ser inscritas como viúva para receber auxílio da igreja, não é? Não era qualquer uma, tinha que ter pelo menos 60 anos, tinha que ter servido, tinha que ter sido hospitaleira, tinha que ser dedicada à oração, não podia ser marido de 4, 5 homens, tinha que ser marido de um só homem, não é? Então essas eram as que deveriam ser escritas, e algumas, quando se tornavam levianas, queriam casar de novo, outras iam se desviar indo após Satanás, não é? Aí Paulo trata como lidar com os presbíteros, mostrando que os presbíteros são dignos do seu salário. Também mostra como lidar com a acusação com o presbítero. Paulo ensina também a Timóteo não ser parcial, a não participar dos pecados alheios, dá uma instrução bem pessoal a Timóteo quanto ele tomar um pouco de vinho, porque a água lhe fazia mal ao estômago, talvez Timóteo tinha algum problema estomacal, como uma úlcera, alguma coisa, e um pouquinho do vinho, um pouco, não muito, poderia lhe fazer bem por causa das suas frequentes enfermidades, não é? Finalmente ele termina dizendo que os pecados de alguns homens
são manifestos precedendo o juízo, e de outros vão ficar para outra vida. E assim também as boas obras são manifestas. Muito bem, quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, mande para os seus amigos, para os seus conhecidos. Espero que tenha sido de bênção para você, que você tenha entendido um pouco mais 1 Timóteo capítulo 5. Nosso propósito é trazer um comentário bíblico para você, e você pode estudar mais, descobrir novas verdades nesse capítulo maravilhoso dessa carta de Paulo a Timóteo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja contigo, o amor de Deus e a rica comunhão do Espírito Santo. Assine nosso canal, subscreva, divulgue ele, seja de bênção para você, seus amigos, sua família, os irmãos da igreja, e que Deus vos abençoe ricamente, gloriosamente em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe.